Também me recordo que o senhor disse que daria mais tarde umas dicas de alimento. Ontem dá duas dicas de alimento que eu tirei de um livro do Roberto Tocqué, que se chama Cultivez votre cerveau. Cultive seu cérebro. Acho que tem uma tradução brasileira disso. Né? Primeiro, as oleaginosas. Amendoim, castanha, essas coisas todas. Certos tipos de queijos, aqueles queijos, como é que diz, queijos mais fortes, tipo camembert ou limburger, né? Como isso eles farão muito bem. Cereais também, né? Todos cereais, mas especialmente as oleaginosas. Essa dificuldade de concentração e cansaço físico e mental, pode dar algumas dicas? Bom, eu vou dar uma dica. Você veja, com o chamado progresso da tecnologia, o número de aparelhos elétricos que estão ligados ao mesmo tempo é uma coisa terrível. Quer dizer, essa sala aqui está atravessada de onda para tudo quanto é lado. Isso não existia 100 anos atrás. Tudo isso desgasta o nosso corpo. Então, quer dizer que a quantidade de alimento que as pessoas comiam antes não basta. Então, surge, vamos dizer, providencialmente, os tais suplementos alimentares. Então, consumam todos. Senão vocês não vão durar. Está entendendo? Mas eu como bem. Fala, mas não adianta mais, meu filho. Por exemplo, para você completar uma quantidade de vitamina C que tem numa pastilhinha desse tamanho, você precisa comer 36 laranjas, meu filho. Você não vai sujeitar lá. Né? Você está com gripe, então você não vai fazer o desgraçado comer 36 laranjas. É uma crueldade. Dá logo um comprimidinho de vitamina C. Então, olha, suplementos alimentares são a salvação da humanidade. Olha, eu acho que aquele modelo dos ondas, do palco giratório, é uma coisa altamente inspiradora. Eu não sei aonde você leu isso, talvez tenha lido no livro traduzido pelo Dr. Miller, que é a Introdução à Psicologia do Destino. Mas eu acho que aquele modelo ele pode servir de inspiração permanente. Entre outras coisas, na pergunta que foi feita atrás, como é que eu sei que eu estou na realidade ou não delirando? Esta coisa de você estar permanentemente girando entre as várias funções é um dos testes. Quando você parou o palco, quer dizer, então você já está doente. Então está delirando. Por exemplo, a recusa de ver uma mesma coisa por vários aspectos contraditórios, quando são justamente os aspectos contraditórios que dão a densidade da coisa. Tudo na vida humana se constitui de drama, contradição, tensão, etc, etc. Se não tem tensão, não tem contradição, você não está falando de realidade, você está falando de esquemas mentais. Está compreendendo? Então, você sempre olhar qualquer problema, qualquer questão, pelo que ele tiver de mais contraditório e mais difícil. Não tenha medo da contradição. A pior das coisas que pode acontecer é você não saber a solução do problema, então você carrega o problema. Não é isso? Geralmente as soluções simples, todas elas, as soluções que se expressam em fórmulas simples, todas elas são ideológicas. Né? Por exemplo, a palavra que a pessoa usa muito, direito, né? Então, uma coisa que eu li da Simone Weil há muitos anos, que assim, para mim foi como tirar a escama dos olhos. Ela diz, o que é você ter um direito se não alguém ter uma obrigação para com você? Então, é claro. Por exemplo, se eu tenho direito à alimentação, mas ninguém tem a obrigação de me alimentar, então eu não tenho direito nenhum. Então isso quer dizer, a substância do direito é a obrigação. O direito é o reflexo passivo de uma obrigação. Então, quando as pessoas falam ampliação dos direitos, eu digo, peraí, você está aumentando as obrigações? Olha que coisa terrível. Quanto mais direitos houver, mais controle terá de haver sobre as obrigações. Então, se a pessoa nos promete, eu cada vez que me oferece um direito, eu já saio correndo. Porque eu já sei que isso vai custar. Entendeu? Então, essa é uma noção, vamos dizer, que traz em si o seu aspecto tensional. Não é isso? Então, o que é um direito? É a tensão entre o titular da obrigação e aquele
para com o qual ele tem a obrigação. Isso é a realidade do direito. Agora, as pessoas quando falam de direito, elas pensam assim, um negócio escrito no papel. E elas acham que isso é bom. Então é claro que isso é um abstratismo. Agora, quando você aprende, vamos dizer, a girar entre as várias funções, tá certo? Você também aprende a olhar as coisas por vários lados. E uma coisa que eu acho muito estranha é assim, sinal da miséria intelectual brasileira, né? Às vezes eu faço algumas afirmações e aparece algum sujeito levantando a afirmação contrária, imaginando assim, mas acreditando piamente que eu jamais pensei naquilo. E do meu filho, eu nunca escrevi uma frase que eu não tivesse pensado a sua contrária. Nunca. Quer dizer, desde a hora que eu virei gente grande. Né? Na adolescência pode ter escrito um monte de coisa, pode ter um monte de certezas unilaterais. Quer dizer, se eu não estou consciente da tensão dialética envolvida naquilo que eu estou dizendo, eu não digo. Agora, como o brasileiro jamais imagina que possa existir um sujeito mais inteligente que ele, e quando ele descobre que existe, ele fica aterrorizado e foge. Então, toda hora aparece um camarada me dando lição de coisa que eu já sabia 50 anos atrás. Quer dizer, as pessoas estão fazendo um papel ridículo. Eu digo, quando você for ler um filósofo, você está lidando com um homem muito inteligente, muito sério, muito estudioso e especialista em problemas, meu filho. Não em saltar direto para as conclusões. Qualquer filósofo que tratou de qualquer coisa, ele geralmente passou por todas as etapas de evolução do problema. Então ele sabe a complexidade da coisa. Então, por isso que eu estou dizendo, a primeira coisa que tem que fazer com o filósofo é absorver passivamente o que ele está dizendo. Mais tarde você vai discutir, quando você tiver a mesma amplitude de consciência que ele tem a respeito daquele problema, daí você discute. Senão você está discutindo apenas fórmulas verbais, sem sequer saber com quem você está falando.